Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui do nosso treinamento de Open User Communication. Na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre comunicação UDP, né? A gente já tratou aqui no treinamento, mas agora a gente vai falar usando CPIs de comunicação da linha Simatic S7300. E a aplicação de hoje é bem interessante, que eu vou fugir um pouquinho daquilo que eu tenho feito, né? E eu vou fazer uma comunicação com a aplicação rodando no PC. Então a gente vai usar aqui uma programaçãozinha bem simplesinha em Python, tá? E a gente vai poder pegar dados de um CLP dessa família Simatic 300 e escrever esses dados em uma planilha do Excel. Eu acho que esse exemplo é bem legal para poder demonstrar, né, que a comunicação aberta ela abre muitas possibilidades. E o UDP, né, é um protocolo sem conexão, mas é um protocolo que traz um desempenho muito bom para a nossa rede, né? Então fica muito dinâmico. Então, para operações que não são tão críticas assim, eu acho que é legal, dá para a gente usar bem, tá? Então, vamos para a aula agora aqui, eu vou mostrar na tela do meu computador como é que a gente pode fazer essa aplicaçãozinha rodar aqui, vai ficar bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, galera, vamos lá para o computador e vamos botar para frente isso aí para a gente ver como é que fica. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. A primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui é a questão da programação do CLP, tá? Aqui no CLP da Siemens, é bem parecido com o que a gente já fez nas outras aulas, né? Vamos criar aqui uma conexão agora UDP, beleza? Então eu vou vir aqui no Network, no NetPro, vou clicar na CPU e vou inserir aqui uma quarta conexão, né? Já tem 3 conexão não especificada, quer dizer que eu vou conectar com um dispositivo que não está nesse projeto. Conexão do tipo UDP e vou dar um OK. Beleza? Ele vai gerar aqui um ID 4. E aqui eu só simplesmente vou colocar os endereços do dispositivo que eu vou me conectar. Nesse caso aqui, na nossa aplicação, a minha CPU aqui com a minha CP, ela vai atuar como um cliente, tá? Na comunicação. E o meu computador lá rodando Python com Excel, ele vai ser o servidor. Então aqui agora no parceiro remote, eu vou botar o IP do meu computador. O computador que está rodando Python lá, ele tem o IP 192.168.0.111. E qual vai ser a porta? A porta eu posso escolher qualquer porta que eu não estou usando lá, né? Eu vou abrir lá, quando eu criar o meu programa lá no Python, eu vou botar a porta 2001 para ficar na sequência aqui. Não precisa ser na sequência, tá? Mas eu vou botar essa porta aqui para configurar lá, ok? Então eu fiz isso aqui, dá um ok. Posso salvar. Compilar. E aí tem que fazer o processozinho, né, de descarregar para a CPU a configuração. Nesse momento, infelizmente, a CPU tem que ir para stop. Então, fazendo isso pela primeira vez, saiba que você vai parar a CPU, né, inserindo essa nova conexão aqui. Então, deixa ele descarregar para a CPU. Ok, restartar, tudo certo. Agora vamos aqui ao programa. Eu já deixei separado aqui uma FC, a FC12, que é para comunicação UDP. Eu vou abrir ela e vou programar do zero com vocês, mas não é muito diferente do que a gente fez nas outras aulas, tá? Então aqui, ó, eu vou vir na Libraries, Simatic.NET CP, CP300 e vou procurar a nossa, como eu vou enviar dados, né? Como eu vou enviar dados para o computador, eu vou usar FC5, que é o AG Send. Vou trazer ela aqui para minha lógica, vou renomeá-la, vou botar como FC18, que eu sei que está vaga lá, ninguém está usando. Ok? Deixa eu ver aqui se não está usando mesmo, porque ele reclamou, né? Ó, deu um erro aqui. Deixa eu fazer de novo. Só para garantir que vai ser certinho, tá? Vou puxar novamente, trazer ela para cá, renomear como 18, dar um OK. Agora sim. Só para garantir. Aqui eu vou inserir os parâmetros do bloco igual a gente está acostumado. Antes, né? Vou fazer aquela jogadinha que eu faço de fazer o pulso, né? O UDP, galera, se o bloco ficar acionado direto, ele envia muito dado, tá? Então eu recomendo fortemente que você coloque uma lógica de pulso antes para enviar o dado só no momento certo. Se você deixar o bloco acionado com UDP, com TCP você já inunda pra caramba a porta de comunicação, porque fica enviando dado
tempo todo, mas o TCP é mais lento. O TCP exige confirmação, tal, tem todo aquele cuidado, né? O UDP ele não quer nem saber, ele manda o dado para ele, pouco importa se vai chegar ou não, ele só quer mandar. Então o negócio dele é desempenho, é produtividade. Então, se você deixar o bloco habilitado direto, ele vai ficar massacrando a sua porta aí, pode até derrubar a conexão aí. De tanta mensagem que ele vai mandar, o outro lado lá, o receptor, né, que estiver recebendo a mensagem, pode até cair, derrubar o link dele. Então, trabalhe sempre acionando só nos momentos que tem que acionar, né? Eu gosto de fazer sempre um pulsozinho antes, pode ser acionado por uma lógica, por um evento, tá? Que tudo vai ter que ficar trocando dado direto, né? Isso aqui não é dado cíclico, né? É dado acíclico. Então vamos lá. O ID da conexão lá é 4 que a gente criou. Aqui é o endereço de hardware que a gente já viu na nossa CPU aqui, que é o em hexadecimal o valor 100, né? Tem errado. É 16 jogo da velha 100. Agora o dado que eu vou enviar, vou fazer um ponteiro aqui. Vou enviar aqui apenas uma word, tá? 2 bytes. Só para a gente poder ver, né, o funcionamento. Tamanho de 2. E aqui botar algumas memórias de status do bloco, né? Botar memórias físicas aqui mesmo, para agilizar a aula. Beleza. Então essa aqui é a parte da programação do Siemens. Deixa eu só, antes de descarregar aqui, né? Para não dar erro na CPU. Vou vir aqui. Vou dar um nome, vou nomear ela aqui para ficar padrão igual às outras. Esse aqui é o terceiro bloco de AGSend que eu tenho, né? Então botar AGSend, não precisa botar o nome, tá? Mas eu gosto. Vou descarregar lá antes, para poder não dar erro. E agora sim eu posso fazer o download aqui para minha CPU. Já tinha chamado essa FC12 lá na OB1, tá, galera? Tá executando. Então tá aqui o meu bloquinho já configurado, pronto para comunicar, beleza? Então ele já está pronto aqui para receber conexão. Agora vamos partir para o meu computador e vamos rodar o Python lá, vamos ver como é que faz, né? Eu já tenho o Python instalado aqui no meu computador, mas caso você não tenha o Python instalado, como é que você pode fazer? Você pode abrir aqui o Google e digitar assim, ó, Python Download. E aí você vai ser direcionado para a página do Python 3, né? O Python atual aí que a gente tem no mercado. E aí nessa página do Python, você simplesmente vai lá e baixa a versão atual. Entendeu? Do Python que está rodando no momento. Ó, download Python. Você baixa esse cara aqui. Quando ele for instalar, ele vai gerar um instalador, né? Vai começar a instalar. Vai aparecer uma opçãozinha para você marcar embaixo, né? Antes de começar a instalação, para ele já salvar, né, as configurações no path do computador, tá? Eu recomendo que você marque isso para já ficar tudo no esquema certinho, beleza? Então depois que você instalou o Python no seu computador, a segunda coisa que eu vou recomendar para que você faça é que você venha aqui, ó, abra o seu prompt de comando, porque existe uma biblioteca que você precisa instalar, que vai ser a biblioteca que a gente vai usar para comunicar com o Excel. Então você vai fazer esse comando aqui, ó, pode anotar se quiser, tá? Pip install py serial open py xl. Você vai botar esse comando aqui no prompt, beleza? E vai dar um enter. Eu não vou fazer porque eu já instalei. Ele vai instalar essa biblioteca aqui no seu computador, tá? Essa livraria aqui. E isso é importante porque é ela que vai fazer a manipulação da planilha do Excel. Então você tem que ter um Excel instalado, claro, você tem que ter o Office, né? E eu vou usar a própria IDE que vem instalada junto com o Python, tá? Quando a gente instala, que é essa IDE aqui, ó, essa idle. Beleza? Mas você pode usar a IDE aí, o meio de desenvolvimento que você quiser, tá? Então, uma vez que eu tenho a planilha do Excel aqui, o que eu vou fazer? Eu vou até abrir ela antes de abrir o Python. Uma planilha em branco aqui, eu vou vir aqui salvar ela com o nome que eu vou usar. Eu vou salvar como, vou escolher a pasta aqui, eu deixei já na parte de download aqui, eu deixei uma pasta que eu chamei de Py. Você pode salvar onde você quiser, tá? Nessa pasta aqui eu vou salvar tanto a planilha do Excel quanto o meu programa do Python que eu vou gerar. Eu vou chamar ela aqui de PC Data. Esse nome é importante porque é através desse nome que a gente vai acessar pelo Python, beleza? E ela tá salva lá naquela pastinha lá que eu mostrei para vocês. Agora eu vou abrir aqui a IDE e agora eu vou abrir aqui um novo programa.
New File. E vou criar o nosso script aqui que vai executar, né? A porta ele vai criar um servidor aqui para ouvir a comunicação com o CLP, receber o dado do CLP e depois escrever esse dado do CLP na planilha do Excel que a gente salvou, tá bom? Então vamos lá. Galera, meu intuito aqui não é ensinar Python para ninguém, tá? Eu vou fazer um programa bem simplesinho. Se você seguir os meus passos aqui, você vai conseguir executar e eu vou tentar explicar o máximo que eu puder. Eu vou comentar aqui e você vai ver que é bem simples de você criar um servidor com escuta UDP aqui para você receber dados, tá bom? Então eu vou até comentar aqui tudo, vou chamar aqui servidor. A gente está criando, né, um servidor UDP. Primeira coisa, eu vou importar aqui algumas coisas que eu vou usar no programa. Então eu vou usar aqui import socket e eu vou usar outra aqui, import open PyXL, certo? Que foi a biblioteca que a gente instalou lá, tá? Agora eu vou fazer aqui uma configuração do socket UDP. Aí eu vou criar um carinha aqui chamado host. Ele vai ser igual, eu vou definir o IP do computador que está rodando a aplicação, né, que vai ser o servidor, que é aquele mesmo que eu configurei lá no Siemens, né, que é 192.68.0.111. Aqui é o endereço do computador, que é o servidor, não é o endereço do CLP que eu vou comunicar, tá? Então esse cara aqui é o endereço, endereço do PC servidor, tá bom, galera? Não pode errar isso não. E esse endereço, né, tem que ser o endereço certinho do computador e o mesmo que você configurou lá também como parceiro lá do CLP do Siemens. Agora eu vou criar um outro cara aqui chamado porta e eu vou botar qual é a porta de comunicação que eu vou abrir para comunicar via UDP. Então vou botar aqui porta 2001, né? Afinal de contas foi o que eu botei lá. Então esse aqui é o porta UDP do servidor, tá? Não é do CLP que eu vou comunicar. Agora eu vou configurar, configuração da planilha do Excel, tudo bem? Então agora a gente vai usar um comando aqui chamado workbook, vai ser igual ao open, a gente vai usar muito esse cara aqui, tá? Open PyXL ponto load underline workbook, beleza? E agora aqui dentro de parênteses e dentro de aspas simples, a gente vai botar o nome daquela planilha do Excel que você salvou, que é a planilha que você vai guardar os dados, beleza? Então, como eu botei lá, PC data. E você precisa botar o formato que ela está salvo, né? A minha está no formato padrão, eu não alterei. Então, formato padrão XLSX. Tudo bem? Então, isso aqui é o que você vai botar nesse comando, tá? Aí agora você vai pular uma linha, você vai escrever assim, ó, sheet igual a workbook ponto active, beleza? Então essa aqui é a configuração da planilha inicial. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar o socket UDP efetivamente. Então a gente vai usar o comando aqui, ó, sock é igual a socket ponto socket. Aí você vai abrir aqui o parênteses, você vai escrever socket ponto af underline inet, tudo maiúsculo, tá? Vai botar uma vírgula. Você vê que quando eu passo o mouse aqui, ele até mostra o que eu tenho que preencher, tá vendo? Aí você vai escrever aqui, ó, socket novamente, ponto sock, tudo maiúsculo, underline dgram. Beleza? E fecha aqui novamente. Beleza? Dá um enter. Vamos botar aqui sock ponto bind. Abre aqui, vou abrir dois parênteses e dentro do meio aqui eu vou botar aquelas variáveis host, vírgula, a variável que a gente escreveu porta. Show de bola. Então configurei aqui a criação do meu socket UDP. Tranquilo até aí, né?
Então agora eu vou botar aqui. Agora eu vou criar aqui um loop para receber. Comentário, né? Tem que botar o jogo da velha antes. Receber os dados do socket UDP. Então vou criar um loop aqui agora para ficar recebendo meus dados, tá? Eu vou criar um loop de while true. Beleza? While true. Aí eu vou ter um cara aqui chamado dados, vírgula, outro cara chamado endereço. Beleza? Que vai receber o sock ponto receive from, abre parênteses, 1024. Show de bola? Beleza. Agora eu vou dar Enter e vou começar uma função aqui chamada try. Dentro de try aqui, eu vou até botar um comentário. Esse cara aqui, agora a gente vai trabalhar com uma questão aqui que vai converter os dados recebidos para um número inteiro. Por que eu estou fazendo isso? Porque é importante, galera, sempre tratar os dados que você vai receber. Tá? Você pode estar recebendo de diversas fontes, né, que pode trazer de diversos formatos. Então a gente sempre cria uma funçãozinha para poder tratar o dado, para que a gente saiba exatamente o que a gente está recebendo, né? E que não tenha problema lá na hora de configurar, beleza? Então agora o que eu vou fazer aqui, ó. Agora dentro aqui da minha função, né? Do meu try, eu vou pegar aqui, ó, o valor. Eu vou criar uma variável chamada valor inteiro, que vai receber o int ponto from underline bytes, abre parênteses. Dentro do parênteses eu vou botar lá minha variável dados, que é o que vai receber os dados, né? E agora eu tenho que dizer como eu vou receber em bytes, né? A ordenação desses bytes, que eu tenho dois tipos de ordenação. Tenho o big endian e o little endian. Então, eu sei que aqui no Siemens eu vou trabalhar aqui na recepção aqui para poder o dado ficar na posição correta. Eu vou botar assim, ó, byte order vai ser igual. Ele vai trabalhar aqui na big. Se fosse de outra situação, poderia botar o little, tá? Mas aqui no meu caso é o big, tá? Para poder os dados que eu receber virem na ordenação correta e eu conseguir ler os valores corretos, senão ele ficaria tudo errado. Então você pode fazer o teste, né? Se você fizer aí na sua aplicação, dependendo do que você está recebendo, o valor estiver vindo muito errado, você pode ver que pode de repente ser que está na outra ordenação, e aí você muda. Então agora que eu vou inserir o valor que eu vou ler e vou botar ele para sempre atualizar na próxima linha, tá? Então, para não ficar sobrescrevendo os valores, né? Vou pegar um valor que eu vou receber e vou botar ele para passar para a próxima linha, para a próxima célula, né? Então, o valor, eu vou inserir o valor lido na próxima célula vazia, na coluna. Está na coluna B aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, próximo, vou criar uma variável aqui, próxima linha, vai receber o sheet.max row mais 1. Ele vai sempre ficar pegando, né, o que está lendo e jogando na próxima linha. Vou botar aqui o sheet.cell, abre aqui novamente parênteses. Aí vou botar aqui, ó, row vai ser igual a próxima linha, vírgula. Agora eu vou pegar aqui a coluna, né? Column, MN aqui, tá? Vai ser igual a 2. Vou usar a segunda coluna para não ficar na primeira direto, né? Aqui vai ser o valor, vai ser igual ao valor inteiro. Ou seja, a variável lá que eu vou receber, né? Que eu vou estar recebendo, eu vou estar atualizando e pulando as linhas aqui, beleza? Agora eu vou criar mais uma função aqui que vai salvar a planilha, né?
para que eu não perca os dados que eu vou receber. Então, eu vou estar sempre salvando esses dados, perfeito? Então, vou pegar aqui ó, a função workbook.save, tá? Que é para salvar. Eu vou salvar quem? A minha planilha que eu nomeei lá como PC Data. Então, eu faço igual eu fiz lá em cima, né? PC Data XLSX. Perfeito? Por aqui já estaria terminado, mas eu gosto de inserir ainda aqui mais um carinha aqui, que eu boto ele alinhado aqui com try, né? Que é uma função de except. Porque se eu receber um dado que esse dado não puder ser convertido, né? Que eu não puder ler ele no formato que eu quero que ele mostre um erro. Então ele vai dar aqui, ó, except value error, 2 pontos. Eu vou botar aqui uma mensagem, um print, tá? Vou botar um print aqui para poder aparecer no console lá. Tá aqui, ó, os dados recebidos não puderam ser convertidos para um número inteiro, ok? Então a ideia é essa aí, tá? Nosso pequeno programinha que vai criar uma porta, beleza? Ó, vai criar um servidor UDP, tá? Que vai ter um IP e porta, vai configurar, né, a planilha do Excel aqui, criar uma porta e vai ficar escutando os dados, recebendo os dados e salvando esses dados aí nas linhas da planilha, tá? E se vier algum dado que ele não puder converter, ele vai dar um erro. Então agora eu vou pegar essa mesma planilha aqui e vou salvar na mesma pasta lá que eu salvei, né? Esse mesmo código aqui eu vou salvar, eu vou dar um save as e eu vou salvar ele aqui na mesma pasta que eu salvei a planilha do Excel. É obrigado a salvar aqui? Não é obrigado. Vou botar aqui PyUDP, o nome dele. Beleza? Ele vai salvar no formato .py. Vou salvar. Mas por que eu gosto de botar na mesma pasta? Se por um acaso você botar a planilha do Excel em uma pasta diferente do aplicativo que você vai executar, na hora que você bota esse nome aqui, tanto aqui quanto na hora que você bota para salvar, em vez de botar só o nome com a extensão, você teria que botar todo o caminho de onde está salva a planilha do seu computador. E aí aumenta a chance de você errar, né? Se você botar alguma coisa errada lá, não vai funcionar. Então, para evitar erros, eu costumo pegar sempre, quando eu faço esse tipo de coisa, eu pego a planilha do Excel que eu vou salvar e jogo ela numa mesma pasta de onde está o softwarezinho que vai ficar rodando, coletando dado, tá? Então, beleza, ó. Salvei, garanti aqui. Agora eu vou conferir para ver se eu errei alguma coisa. Eu vou fechar aqui. Como é que eu faço para executar esse cara? Agora a gente vai abrir o CMD. Vou dar um Windows R aqui. Ó, Windows R, CMD. E agora eu vou ir no diretório que eu salvei primeiramente a pasta, né, onde contém os meus arquivos. Então eu vou dar um CD aqui. Eu sei que está na pasta Download. Foi onde eu salvei. Barra. E a pasta que eu criei lá eu chamei de Py. Eu vou dar um Enter, agora eu estou dentro da pasta lá Py. Se eu der um dir aqui, eu consigo ver que dentro dessa pasta aqui, ó, eu tenho dois arquivos. Eu tenho o PC Data, que é um arquivo XLXS, que é a minha planilha do Excel, e eu tenho um arquivo chamado pyudp.py. Eu quero executar justamente esse cara. Eu vou mandar executar ele. Se eu não tiver cometido nenhum erro na programação, ele vai ficar aqui executando no modo de espera para receber dados. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu vou escrever aqui na frente Python, né? E vou botar o nome do arquivo. Eu botei o P maiúsculo, tem que botar igualzinho, tá ali, ó. pyudp.py. E vou dar um Enter. Ó, vocês veem que não teve erro, por quê? Porque quando eu dei o Enter, o prompt aqui passou para baixo. Ele está em espera. Aqui eu não vou ficar visualizando nada. Conforme eu for trocando dado, eu não consigo ficar vendo os dados sendo trocados por aqui, tá? A única coisa que eu vou visualizar aqui é se por acaso tiver um erro, se algum problema acontecer, ele vai dar aquela mensagem que eu botei, ou, dependendo do tipo de erro, ele para de executar isso aqui, tá? Então, por exemplo, uma coisa que você não deve fazer. A minha planilha lá que eu gerei, eu não devo ficar com ela aberta aqui no computador, senão ele vai dar que não teve permissão para salvar. Então, a planilha que você quer ficar guardando os dados, deixa ela fechada. Quando você tiver que abrir ela, você abra ela no momento que não está tendo troca de dados entre as máquinas, para que você que enquanto você abrir ela, você vai parar o programa aqui, ele vai parar, tá? Então eu vou mostrar isso aqui agora para vocês.
Eu vou abrir aqui agora o programa do meu controlador, do meu CLP. Eu vou diminuir a tela aqui. Eu sei que não vai aparecer nada aqui, mas eu vou botar as telas lá para vocês poderem visualizar isso. Até porque se der algum erro a gente poder ver também, né? Eu vou botar aqui o programa do meu controlador, tá? Eu já deixei uma VAT aqui também no esquema, com aquela variável que a gente tem para poder escrever. Então deixa eu tentar organizar tudo aqui para ver se eu consigo. Então essa VAT aqui, né, tem só essa MW82, ela está zerada. Eu vou botar um valor nela aqui, eu vou botar o valor 100, por exemplo. Eu vou escrever nela, deixar aqui 100. E quando eu der um pulso aqui, o que vai acontecer? Eu vou enviar esse dado para o meu computador, que vai receber esse dado e vai armazenar na minha planilha do Excel. E é isso que a gente vai ver. Eu deixei já esse carinha aqui para a gente poder visualizar. Como é um pulso, eu não vou nem ver o Done sendo executado aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou vir aqui e vou dar um pulso. Ó, ele é um pulso. Então ele já enviou o dado. Vou botar 0. Eu não tive erro. Se eu tivesse algum erro, teria parado a execução aqui. Então, a princípio, funcionou. Eu já vou lá visualizar. Eu vou jogar um outro dado aqui, ó. Vou botar agora o dado 1000. Por exemplo, imagina que eu vou jogar o valor 1000. Então, eu venho aqui novamente e dou outro pulso. Posso tirar. Vocês vão ver que a dinâmica do DP aqui é tão grande que mesmo eu dando apenas um pulso, normalmente ele grava mais de uma vez o mesmo dado na planilha, tá? E vamos ver isso aqui agora. Então parei aqui, não estou enviando o dado, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá o arquivo do Excel. Vou vir aqui na pasta que eu salvei. Vocês vê que o Excel já não está mais zerado, tá vendo? 6 KB. Isso quer dizer que ele guardou alguma coisa aqui dentro. Vamos olhar? Vou abrir ele aqui. E olha só o que eu falei para vocês. Ele salvou 2 vezes cada valor que eu mandei, né? Isso aqui é como o Excel é dinâmico, né? O Excel como o DP é dinâmico, né? Porque o DP ele é um protocolo que ele não exige nenhum tipo de confirmação. Então o tráfego é muito rápido. E olha que essa minha CP não está nem comunicando via gigabit, tá? Ela é uma placa aí de 100 megabit. Então, as CPs, por exemplo, Advanced, você pode botar uma comunicação gigabit. É por isso que eu falo, né, para trabalhar sempre com o pulso, com o DP, porque ele envia muito dado, é muito rápido a comunicação. Então, você vê que os valores que eu mandei, eu salvou aqui, na coluna B, e um dado em cada linha, certo? Um dado em cada. Então, aqui eu poderia ter configurado a planilha, botado o título, aqui do lado escrito, por exemplo, numeração, ou então informação do que é o dado. Isso aqui também eu poderia usar num gráfico, né? Eu preciso ver um gráfico de tendência, um gráfico de barra, um gráfico de pizza. Cara, você pode fazer o que você quiser. Eu só estou trazendo a ideia aqui para vocês, né? A ideia da aplicação, porque eu acho que é legal a gente ver outras possibilidades. Então vamos testar mais uma vez aqui, ó. Só para a gente poder validar isso que a gente fez. Eu vou botar aqui novamente. Ó, vamos mandar outro dado aqui. Vou mandar aqui 500. Vou mandar, ó. Mandei. Ele vai aqui, né? Como eu estou mandando um dado inteiro, ele vai até 32.767 positivo, né? E até menos 32.768 negativo. Vou mandar o máximo aqui para a gente ver. Ó. Vamos lá agora. Mandei. Eu sempre recomendo, quando você envia o dado, não sai tipo abrir na planilha. Pô, mandei o dado, já vou lá abrir para ver. Cara, porque às vezes a planilha está salvando, você vai abrir e vai dar erro, tá? Então enviou, espera um pouquinho, depois tu abre lá. Porque se tu ficar manipulando o Excel assim dá problema. Então tá vendo? Salvou. Ele tá pegando sempre de 2 em 2, né? Mas salvou aqui, tá? E eu vou fazer agora só um teste com vocês. Eu vou parar aqui a execução aqui, ó. Vou fechar o prompt para parar, né, o programa. E eu vou vir aqui no arquivo de configuração, ó. Vou abrir aqui o idle de novo. Vou abrir aquele nosso programinha lá. Só para mostrar para vocês aquela questão que eu falei do little e do big, né? A diferença. Eu mostrei para vocês que o nosso aqui é o big. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu botar little aqui e mandar funcionar. Então, ó, vou alterar aqui onde está big, só a título de curiosidade, tá? Para você ver
Porque de repente, se você configurou tudo certinho, o byte order aqui pode estar influenciando, né? Isso não só para esse tipo de aplicação aqui, tá, galera? Qualquer coisa aí que você vai comunicar, às vezes você está mandando, só que tem arquitetura diferente, né? Os softwares e o programa, computadores e tal, e aí dá esse problema. Vou abrir aqui novamente o CMD, aí eu vou chamar lá a pasta, né? Download.py, Python, PyUDP. .py. Então beleza, já estou com o aplicativo rodando de novo. E agora eu vou mandar esse mesmo valor aqui que eu mandei, 32.767. Deixa eu só abrir aqui. Ó, mesmo valor que eu mandei ainda agora, vocês viram que eu mandei 32.767 foi certinho. Agora eu mudei para o Little, perdão. Eu vou vir aqui, ó, vou mandar esse cara. Ó, já deu um erro. Ah, tá. Isso aqui foi legal até acontecer. Por que deu esse erro aqui de permissão negada e parou o programa? Porque eu deixei a planilha aberta. Lembra que eu falei para vocês que não pode? Então, vou fechar aqui. Não vou nem salvar, não. Ó, vou executar de novo aqui. Beleza? E agora sim eu vou mandar. 0. Ele perguntou se eu queria salvar, porque mesmo ela aberta ele ia salvar o dado, né? Mas fechei lá. Agora vamos ver o que ele salvou. Vou abrir lá. Isso que eu falei, mantenha sempre ela fechada quando você estiver trabalhando. Então, olha o que ele salvou aqui. 65 mil e pouco. E que eu mandei, 32.767. Mas como os bytes foi em ordem invertida, ele salvou o valor errado. Tá? Não é o valor que representa o que está real. Isso aconteceu porque eu configurei lá no programa aqui do Python, né? Que a ordem de bytes era diferente da ordem de bytes que eu estou enviando, tá bom? E aí, curtiram essa aula? Diferente, né, do que eu trouxe até agora. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso aí, mais uma aula de atualização aqui no nosso curso de redes aí de comunicação, né, Open User Communication com DP. E eu vou ver se eu ainda faço mais uma aula, uma ou duas aulas para vocês, mostrando uma outra biblioteca aí que o pessoal gosta muito de usar também quando trabalha com essas comunicações, não só com CP, tá? Mas com dispositivos da Siemens em geral quando trabalha com comunicações aí TCP, IP, Ethernet. Então é isso, galera. Um abraço e nos vemos na próxima aula. Fui!